Minha mãe me criou como mãe solo, sem que eu nunca soubesse quem era meu pai por causa das circunstâncias em que ela foi colocada. 23 anos depois, fiz um teste de DNA e encontrei minha família perdida. Minha mãe nunca falava sobre meu pai, nenhuma vez sequer. Quando eu era pequeno, achava que toda a família era apenas uma mãe e uma criança. Quando fiquei mais velho e percebi que a maioria das famílias tinha mais pessoas, comecei a fazer perguntas, e toda vez que eu tocava no assunto, ela ficava com um olhar distante e dizia: "Você foi feito de algo terrível, mas foi a melhor coisa que já me aconteceu." Eu não entendi até ter 13 anos, e minha tia me fez sentar para conversar depois de me encontrar chorando no banheiro. Um garoto na escola anunciou para a nossa turma de educação física que eu não tinha pai. Minha tia segurou minhas mãos e me contou, da forma mais gentil que pôde, que minha mãe foi atacada quando tinha 19 anos. Um estranho a machucou da pior maneira possível. E 9 meses depois, eu cheguei. Ela me fez prometer que não contaria à minha mãe que ela havia explicado isso. Mantive essa promessa por 10 anos e nunca mais falei sobre meu pai. Mas em vez disso, vi minha mãe trabalhar em turnos duplos, chegar em casa exausta e ainda assim comparecer a cada um dos meus jogos de beisebol. Ela pagou e concluiu a escola de enfermagem enquanto me criava sozinha. Ela nunca namorou, nunca saiu. O mundo inteiro dela era garantir que eu tivesse uma vida boa, apesar de como a minha começou. Aos 23 anos, comecei a ter problemas de saúde. Nada grave, mas minha médica continuava perguntando sobre o histórico familiar do lado do meu pai. E eu não tinha nada. Ela sugeriu um teste de DNA para os dados de saúde. Minha mãe hesitou. Ela sentou-se à mesa da cozinha girando sua caneca de café em círculos antes de assentir. "Só prometa que não vai procurá-lo. Ele não merece saber que você existe." Eu prometi. O kit chegou, passei o cotonete na bochecha, enviei pelo correio e esqueci do assunto por 6 semanas. Então os resultados chegaram e tudo mudou. Os dados de saúde estavam normais, mas havia uma seção que eu não esperava: parentes por DNA. O site me conectou com 4 pessoas que compartilhavam porções significativas do meu DNA. Uma estava listada como uma potencial meia-irmã com uma correspondência de 24%. O nome dela era Jolene e ela havia enviado seu DNA há 3 anos. Minhas mãos tremiam enquanto eu clicava no perfil dela. Ela tinha 25 anos e morava a 2 estados de distância. Sua foto de perfil mostrava uma mulher exatamente com os mesmos olhos que os meus. O formato, a cor, tudo. Fiquei olhando para aquela foto por 1 hora. Eu tinha uma irmã. Enviei uma mensagem pra ela: "Oi, acho que podemos ser parentes. Acabei de receber meus resultados e você apareceu como meia-irmã. Não sei muito sobre o lado do meu pai biológico. Você estaria aberta a conversar?" Ela respondeu em 4 horas. "Estive esperando por 3 anos por essa mensagem. Por favor, me ligue." Ela atendeu no primeiro toque. "Você sabe quem é o nosso pai?" Eu disse que não, que só sabia que minha mãe tinha sido machucada por um estranho. A linha ficou em silêncio por tanto tempo que achei que ela tivesse desligado e então a voz dela voltou tremendo. "Ele não era um estranho, ele está na prisão. Ele fez a mesma coisa com a minha mãe." Jolene explicou tudo. Nosso pai biológico era um predador em série que atacou pelo menos 7 mulheres ao longo de 12 anos, antes de ser pego, condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional quando Jolene tinha 3 anos. A mãe dela foi a 4ª vítima dela, a minha mãe foi a 2ª. Jolene havia passado anos procurando por outras crianças, porque ela sabia que, estatisticamente, devia haver mais. Ela havia enviado seu DNA na esperança de nos encontrar, e ela tinha encontrado outros, mais 3 meios-irmãos em estados diferentes, todos com mães que sobreviveram ao mesmo pesadelo, todos criados sem saber que os outros existiam. Durante o mês seguinte, eu me conectei com cada um deles. Jolene era assistente social, Remy tinha 19 anos, estudando pré-medicina, Brida tinha 21 e tinha acabado de começar a dar aulas, e Arlo tinha 17, o mais novo, quieto e cauteloso, mas se abrindo lentamente a cada chamada em grupo. 5 filhos, 5 mães que nunca souberam umas das outras, 5 famílias construídas a partir do pior momento da vida de uma mulher. A parte mais difícil foi contar pra minha mãe. Eu mostrei a ela os resultados do DNA. Ela encarou a tela, que listava meus meios-irmãos, e cobriu a boca com a mão. Ela não chorou imediatamente. Ela apenas ficou sentada ali, processando que o homem que destruiu a vida dela havia destruído pelo menos outras 6 também. Então ela pediu para ver as fotos deles, e quando chegou na Jolene, ela tocou a tela suavemente. "Ela tem os seus olhos." Eu sussurrei. "Ela tem." Minha mãe ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse algo que nunca vou esquecer: "Passei 23 anos com vergonha de como você chegou aqui, mas olha o que veio disso. Você encontrou uma família inteira." No mês passado, nós 5 nos encontramos pela primeira vez. Estávamos no quintal da Jolene, 5 estranhos que compartilhavam o mesmo maxilar e a mesma triste história de origem. Brida chorou primeiro, depois Remy e depois todos nós. Arlo, o quieto, finalmente falou: "Eu sempre quis ter irmãos." Rimos em meio às lágrimas porque, de alguma forma, apesar de tudo, nós tínhamos nos encontrado.